E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Peço que vocês fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos a santa palavra de Deus, a leitura. Glória a Deus. E assim que o Senhor possa ministrar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esta noite. Senhor, aqui estamos, sim Deus, para ouvir, nos alimentarmos da tua palavra. Deus querido, temos sede e fome da tua palavra que nos fortalece, Deus que nos liberta, que nos cura. Assim, Senhor, fala conosco, Senhor, nesta noite. Engrandeça mais uma vez o teu nome neste lugar. Nós te louvamos no nome santo e bendito de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Quando eu fui convidado pelo pastor Pedrosa, ele me trouxe o tema deste culto, né, pastor? Isaías, capítulo de número 32, o verso de número 15. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo 32, verso de número 15, por favor, em nome de Jesus. 32, 15, bem lembrado. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, 32, 15, eu estava aqui, irmãos, no caminho, eu já vinha falando com a minha filha. Eu falei: filha, nós vamos caminhando na fé, e a cada dia nós aprendemos um pouco, e da maneira como nós vamos aprendendo com o Senhor, nós percebemos algumas coisas que o Senhor nos ensina. Via de regra, e foi falar com ela e Deus testificar aqui de imediato. Via de regra, quando nós adentramos numa igreja, pelo louvor da igreja, o ânimo do povo, a alegria, o posicionamento, nós já percebemos como que está o nível espiritual da igreja. Não é por dedução, não é por achismo, mas é porque o Espírito testifica. Amém, igreja? E aí eu fui entrando ali, recebi o cumprimento do irmão, sentei aqui, aleluias, e a chama foi acendendo, e para cada louvor que foi sendo entoado, irmãos, para a glória do Senhor, pude perceber o quão presente é o Senhor neste lugar, aleluias. E não é de se admirar, porque quando nós falamos que o Espírito testifica, é porque conhecendo o pastor Pedrosa, sendo ministrado nas aulas de teologia, pelas disciplinas que ali ele ministrava, pelo porte do anjo da igreja, já dá para perceber como que é o andamento da igreja, aleluias. E assim nós nos alegramos em Deus, porque quando recebi o convite, de prontidão eu aceitei, me senti honrado. Obviamente que quando somos convidados pelo Senhor Jesus, tendo a prontidão e a vida ligada no altar, nós viemos fazer a obra do Senhor, mas aqui é de maneira ímpar, irmãos, atender este convite, porque durante 2 anos, a minha esposa pegou o diploma de teologia, junto com o pastor Pedrosa, e eu tive que fazer faculdade, acabei deixando o curso pela metade, mas nós percebemos o quão precioso é o conhecimento, conhecendo a verdade, e ela nos liberta. Amém, igreja? Conhecendo a verdade, e a verdade trabalha de maneira maravilhosa, nos libertando em todo o tempo, das muitas amarras que querem nos aprisionar. Amém, queridos? O verso de número 15, na palavra de Deus, diz assim, aleluias, apenas o verso 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Aleluias. Novamente, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Amém? Até aqui por enquanto. Queridos, aleluias, nós temos um grande privilégio, meditando na minha casa, juntamente com a família, foi ontem ou antes de ontem à noite, uma breve reflexão, no nosso momento de dormir, né, irmã Jandira?
eu pude descobrir algo maravilhoso, queridos. E essa descoberta me deixou impactado. Uma descoberta de um assunto, de um tema muito, digamos assim, muito simples, muito fácil de se entender, mas de uma profundidade muito grande, porque diz respeito exatamente à nossa conversão. Eu tive, Mateus capítulo 4, não precisa abrir a sua Bíblia, vou ler apenas o versículo. Eu tive a honra, chegando aqui, Deus falou fortemente ao meu coração, eu tive a honra, o prazer, a alegria de poder estar na presença do Senhor, levantar minhas mãos para o Senhor e confessar a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E quando eu tive esta honra, este prazer, este privilégio único, isso aconteceu exatamente há 29 anos atrás. Eu não esperava, eu não imaginava, eu não conseguia conjecturar a possibilidade de um dia eu estar numa igreja, muito menos ministrando a palavra do Senhor Jesus. E eu tive esta oportunidade exatamente por um versículo, amante da palavra de Deus, inclinado para conhecer a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de ser impactado por um versículo imediatamente na palavra. O processo da minha conversão, o processo da libertação, ele veio por intermédio de uma jovem, de uma adolescente. Hoje, quando eu entrei aqui, que eu vi o grupo de louvor, alguns jovens fazendo até uma coreografia muito bem ensaiada ali, eu falei, poxa, que bacana, muito bonito. Pô, se tiver isso no final vai ser bom, hein, pastor? E Deus estava confirmando tanto no Espírito, que quando o grupo de varão desceu para louvar, fiquei morrendo de vontade de descer também. Falei, poxa, Jesus, mas eu não sei as músicas. Aí Deus usou o irmão e falou, vem. Falei, no embalo a gente canta junto, né, irmão? Aí quando eu vi a turma do coral fazendo a coreografia, eu falei, agora eu vou junto. Agora eu animei. E aí, a gente às vezes dá uma viajada, né, irmão? Eu estava do lado do irmão, e o irmão colocava o dedo ali aqui, agora ali, agora aqui. Eu falei, puxa vida, se a seleção brasileira tivesse esse entrosamento, tinha sido campeã, pô. O auxiliar técnico estava aqui, o regente estava na frente, irmãos, e eu não errava, irmãos. Fui até o fim louvando e adorando a Deus, amém? Eu estou falando com os irmãos que parece algo simples, algo comum, mas em muitas igrejas nós entramos, tem a palavra, tem o louvor, mas não tem esse calor humano. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, amém? O abraço, que nós nos sentimos como família, amém? Família de Cristo, e podemos nos abraçar, queridos, porque exatamente esse versículo que eu vou ler com vocês, é o verso de número 16, olha só, irmãos, podemos ler até mesmo do 12, até o 17, Mateus capítulo 4, verso do 12 ao 17, e aí nós vamos encontrar esta passagem juntamente com o texto aqui do tema do avivamento. Quando Jesus soube, verso 12, Mateus capítulo 4, quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, aleluias, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, verso 16, e o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar, e aqui vem a fala de Jesus: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Aleluias. O que me chama a atenção, irmãos, e nós iniciamos a mensagem desta forma, é que para os conhecedores da palavra de Deus, nos evangelhos, nós percebemos que Jesus,
em forma humana, estando na terra, ele cumpriu o seu ministério, literalmente, de uma forma em que ele se movimentava, ele transitava de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, e da beira do mar, Jesus saía e ia para a casa de alguém que ele muito amava, Lázaro, Marta e Maria, e da casa de Marta e Maria, ele saía para lugares improváveis, que muito provável eu e você não vamos, se não for por uma causa óbvia. Ele saía da casa de Maria e Marta e poderia também estar indo a um cemitério, onde teria alguém desesperado para ser liberto, e saía desse cemitério e caminhava mais um pouco e adentrava numa sinagoga. Então nós percebemos que o ministério de Jesus era um ministério onde Jesus não parava em um lugar fixo para se estabelecer. Ele literalmente cumpriu o seu ministério caminhando de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, e via de regra para os ambientes e lugares mais improváveis, inóspitos, para poder conquistar vidas, salvar vidas. Aleluias. E nesse verso 16, irmãos, aconteceu o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja para que nós possamos compreender. Muitas vezes o que eu e você fazemos, a maneira como eu e você andamos, ela pode, o que na verdade deve estar ligada ao cumprimento das profecias da palavra de Deus. Amém? E numa breve e inteligente oração, nós falamos: Senhor, além do meu trabalhar e da minha família, além da minha rotina, de todo o meu esforço diário para os meus afazeres, também conduza meus pés, de forma que eu venha a ser um cumpridor da tua santa palavra, segundo o teu santo desígnio. Porque a Bíblia diz que Jesus, neste caminhar e se movimentar, ele estava cumprindo o que estava escrito nas Escrituras. E exatamente o cumprimento desta palavra, no verso 16, diz que havia um povo assentado em trevas, e este povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Este povo pôde ser alcançado, pôde encontrar uma grande luz, o resplendor de uma luz na pessoa corpórea de Jesus. Quando Jesus se apresentava para as pessoas, a luz de Cristo brilhava, saltava aos olhos dessas pessoas. E a Bíblia diz que algo maravilhoso acontecia. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Muitas pessoas enxergavam a luz, mas a luz só brilhava para aqueles que estavam em situações muito mais precárias, muito mais críticas. E eu quero te falar algo, irmão. Como é maravilhoso servir a Jesus. Porque exatamente onde, olha que coisa linda que é o Evangelho, o entendimento da palavra, onde exatamente eu e você não temos o mínimo de credibilidade, de esperança, até porque nos esforçamos para crer, para esperar que alguém se transforme, que alguém seja alcançado, mas muitas vezes estamos cansados, e o desânimo vem, e a incredulidade chega, somos humanos, mas é exatamente nesses lugares onde a luz de Cristo brilha e raia. Porque eu e você, no nosso cotidiano, em qualquer lugar, trabalho, escola, família, todos nós apresentamos a luz de Cristo, mas esta luz só vem a raiar, a brilhar, para aqueles que estão assentados à região e sombra da morte. É algo desafiador, é algo totalmente instigante. Nós, como sal da terra e luz do mundo,
estarmos posicionados, de maneira que as pessoas nos olham e no abrir da nossa boca, e no nosso posicionamento, as pessoas venham a confessar a Jesus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque assim aconteceu comigo. Quando eu saí da minha casa com 18 anos, eu tinha um pacote, que era uma bolsa, cheio de armas de fogo. Eu tinha uma vida muito envolvida com coisas erradas. E da minha infância, entre drogas e criminalidade, exatamente isso, droga e criminalidade. Com 8 anos de idade, 8 anos, uma criança, 9 anos, eu já estava envolvido com as coisas erradas. Então, toda a minha infância e adolescência e juventude, eu não pude desfrutar de uma vida sadia, de uma vida decente, digna. E minha mãe, que aqui está presente, sempre sofrendo muito. E no exato momento em que eu tinha acabado de sair da prisão, lembro até hoje, a minha mãe me posicionou em frente à igreja de Santa Cecília e me fez rezar 3 Pai Nosso e Ave Maria. Agradeça a Deus que você saiu da prisão. Ô mãe, estou no meio da rua, na praça, dobra o joelho aí e reza. Eu falei, eu vou rezar. Tive que rezar, né, irmão? A mãe está mandando. Ô mãe, estou morrendo de vergonha. Você não tem vergonha de fazer coisa errada, né? Mas rezar você tem vergonha. Vai rezar. E eu rezei, irmãos, na cidade. Coisa maluca. Arrumei um emprego. E a minha filha, que aqui cantou, tem 18 anos. Mas a minha mãe na fé, que me alcançou para Jesus, com 16 anos de idade. Eu fui tomar liberdade com ela no emprego, brincar com a jovem, falar coisas erradas para ela. E ela virou para mim e falou, não fale essas coisas para mim, eu sou uma serva de Deus. Eu não aceito brincadeira, eu não te dei liberdade e você precisa se converter. Ela não sabia o meu passado, ela não sabia tudo que eu havia sofrido, porque eu vim de um lar onde o meu pai, ele foi totalmente, teve uma vida muito sofrida pelo alcoolismo, faleceu com 42 anos de idade, jovem, e no falecimento dele, ele passou a vida inteira envolvido com bebida, muita violência, aquela coisa toda, e eu já saí de casa pequenininho e fui para a vida errada. Então eu não tive, nem de um lado nem de outro, uma estrutura, uma base, uma tranquilidade. Envolvido com o crime e sendo preso aqui, e fazendo coisa errada ali, o que veio a acontecer, irmãos? No exato momento em que eu encontrei aquela jovem, que ela se posicionou como uma serva de Deus, eu percebi que tinha algo diferente nela. E ela falou 2, 3 vezes para mim, vamos para a igreja comigo. Irmãos, vocês acreditam que no falar daquela menina, no posicionamento daquela jovem, ela não sabia o meu passado, eu falei para ela, eu preciso ir para a igreja. Nem eu entendi como que eu fui com ela para a igreja, nem eu entendi. Eu estava com uma situação na justiça por assalto, a mão armada, umas coisas, e ali ainda tinha umas complicações, mas eu estava naquele emprego tentando levar uma vida digna. Aquela jovem me levou para a igreja, eu levantei a mão para Jesus, outubro de 1993, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou indo para um lugar que eu não sei se vai dar certo, mas é muito bom. É um lugar em que eu derramo muitas lágrimas, porque eu vi muitos amigos mortos a tiro, porque eu usei muita droga, porque eu sofri muito, porque em muitos carnavais como esse, eu estava estragado, destruído, usando droga e fazendo coisas erradas. E a minha vida ainda jovem, eu tinha muita angústia, eu trabalhava, estudava, mas também fazia coisas erradas. Eu tinha vontade de parar com as coisas erradas, mas eu não tinha força. E eram muitos amigos, Sapopemba, aquela região, e eu jovenzinho. Então, no exato momento, com 24 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus, ou que Ele me aceitou, esta luz, que ela brilhou sobre os povos,
ela veio arraiar sobre aquele jovem que estava à região e sombra da morte. Raiou de tal forma que em poucos meses que eu estava na igreja, eu desci as águas do batismo. Convicção absoluta da fé, de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Imediatamente, Deus percebeu: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, percebendo o ânimo, a alegria, a fé, me trouxe a minha esposa, onde eu conheci a minha esposa. Namoramos 9 meses e nos casamos. Nem minha mãe, que me fez rezar em frente à igreja católica, nem amigos, ninguém entendia nada. O que esse camarada está fazendo dentro de uma igreja? Tão rápido. Ah, tá certo, ele entrou, na velocidade que ele entrou, ele vai sair, porque ele é meio... Mas pela misericórdia de Deus, prevaleceu a mão forte do Senhor. Glória a Deus. Todo o processo de luta, prova, dificuldade, desemprego, procurado pela polícia, e aí vai. Nasceu minha primeira filha, que está no interior. Nasceu essa minha segunda filha. Minha mãe sempre junto. Eu voltei para o cárcere depois de 6 anos, trabalhando dignamente na igreja, mas eu tinha uma dívida. Fiquei preso 6 meses, rodando as penitenciárias, Sorocaba, Carandiru, e saí da penitenciária com um sonho, com um desejo no coração. Eu entrei como servo de Deus e saí como servo de Deus. E a minha mãe, que foi me visitar no cárcere, junto com a minha esposa, puderam comprovar a grande obra que Deus fez naquele lugar, pela misericórdia de Deus, porque foram apenas, que muitos, 6 meses, mas eu rodei 6 meses nas penitenciárias, absolutamente tranquilo, de que o Senhor estava comigo. Então eu tive a oportunidade de pregar em todas as penitenciárias, eu tive a oportunidade de dar testemunho da fé, de glorificar o nome do Senhor, aleluias, sem se corromper uma vírgula, e minha mãe e minha esposa me acompanhando. Quando eu saí da prisão, aí acabou o tempo da prova, né, irmão, da luta, mas quando a gente está em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas se passam, tudo se faz. Então Deus desejava, e eu ainda mais desejoso, de que Deus fizesse a obra completa, e eu falei: Senhor, arranca tudo, não, tudo que não te pertence. E eu vou confessar à igreja, bom é só Deus, novamente, bom é só Deus. Com a devida força, vigor, empenho, eu me lancei aos pés do Senhor. Quantas madrugadas, quantas vigílias, quantos retiros espirituais. Esse camarada é meio estranho, fala muita gíria, conversa sempre com o dedo assim. Jesus, tira o dedo de mim assim, tira a gíria, tira tudo, Jesus, tira tudo, aleluias. Porém, uma coisa, descendo nas madrugadas, Deus me batizou no Espírito Santo, me mandou para os montes, para ir nas vigílias, e foi me enchendo da graça e da misericórdia. Eu pude perceber algo, irmãos, algo lindo, muito mais do que nós podemos imaginar, ou que chega ao nosso pensamento. Não há limite para Deus nos visitar e nos encher com a graça e com a glória dele. Nós esquadrinhamos, nós dizemos: até aqui eu vou, até aqui eu consigo. Para Deus não há limite. Da maneira como Deus me encheu com a graça e misericórdia, como instrumento na casa de Deus, eu e minha esposa começamos a cuidar do departamento de jovens, evangelismo, e uma obra sendo feita dentro da casa do Senhor. E os velhos amigos foram embora. A primeira filha cresceu, paguei a dívida com a justiça, e aí a parte linda da história, onde Jesus primeiro permite. Eu estava junto com o pastor Pedrosa, na teologia, com a minha esposa, e com 8 meses que eu estava lá estudando, ainda no tempo que eu era procurado pela polícia, não me escondia, né? Não fugia, esperava a Deus fazer a obra, e Ele fez a obra me devolvendo para o cárcere para pagar a minha dívida. Mas eu tive a oportunidade de passar
com a nota do Enem, eu consegui fazer uma faculdade de letras, português e inglês. E eu consegui, irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus me conduziu às escolas públicas, onde até hoje eu dou aula em escola pública. E pela misericórdia de Deus, em um dos cárceres onde eu estava preso, eu voltei, que foi o Carandiru, agora não mais com a mão para trás, como Senhor, sim Senhor, não Senhor. Eu voltei como professor, já junto com o corpo docente, né, do estado de São Paulo, na penitenciária feminina de Santana, que não tem mais a parte masculina, é só feminina, e Deus me fez lembrar dos benefícios na minha vida. A primeira coisa que eu olhei para dar aula foi o banheiro, que a condição do banheiro é precária para o presidiário, mas a carcereira abriu a porta do banheiro do professor e falou: professor, esse aqui é o seu banheiro, pode entrar, esse é o seu. As presas não usam, até porque são mulheres. E quando ela abriu com o cadeado, irmãos, uma privada decente, toalhinha, sabonete, eu fechei a porta do banheiro, comecei a chorar e glorificar a Deus, lembrando que pelo lugar onde eu passei tão humilhado, mão para trás, cabeça baixa, Deus me trouxe de volta em honra, amém, queridos? E para dar aula na penitenciária, via estado, você tem que fazer um projeto, passar por uma entrevista, e pela misericórdia de Deus, tudo isso eu fui aprovado. Houve uma disputa muito grande, porque o ministério, a Secretaria das Penitenciárias, descobriu que eu era regresso, já tinha passado como preso, mas o Ministério da Educação mandou um ofício e falou: e o que impede ele de dar aula? E houve uma guerra de gigantes, irmão, e prevaleceu a mão forte do Senhor através do Ministério da Educação. Eu fiquei 8 meses, prestei um concurso, passei no concurso pela misericórdia de Deus. A minha classificação ficou muito longe, não fui alcançado para ser efetivado, porém os contratos a cada 3 anos consegui novamente, estou de novo na rede estadual, acabei de fazer uma pós-graduação, graças a Deus, letramento e alfabetização, e nós sabemos que a educação ela é libertadora, aleluias. E a minha filha mais velha cresceu, universidade pública, também é professora, e a minha mais nova, meu braço direito na caminhada, na jornada de fé. Quando era pequenininha, colocava o salto alto da minha esposa e ficava caindo para cantar na igreja. Pai, ela dirigiu o grupo de crianças. Passaram 18 anos e a minha filha aqui está, adorando e louvando ao Senhor, amém, igreja? Então, quando nós temos o tema, o deserto se tornará em campo fértil, são as vidas totalmente vazias de Cristo, totalmente sem a mente, sem o coração. Onde você está nesta noite, muitas vezes você está pensando e orando por alguém que você muito ama, e você está falando: Senhor, hoje ainda é uma terra deserta, mas a minha fé, Senhor, é que vai se tornar em um campo fértil. Aleluia. Este deserto se torna num campo fértil quando nós regamos com as nossas lágrimas, amém, queridos? Quando nós regamos com palavras de fé: Senhor, eu creio que o Senhor há de alcançar. Atos capítulo 16, verso de número 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nesta noite eu quero dizer para você, é um grande desafio. Todos os dias somos desafiados a crer no Senhor. Ei, querido, a minha caminhada, a tua caminhada, a nossa jornada na fé é uma jornada de desafio constante. A palavra conversão diária, tenho que me converter todos os dias. A palavra, Senhor, eu preciso estar animado, eu preciso de vigor na minha alma e no meu espírito. A palavra, Senhor, aviva a minha fé, aviva o meu coração. Nada mais é, querido, do que o reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer, aleluias. Nós precisamos dele todos os dias, para perseverar, para resistir, para combater as hostes do maligno, aleluia.
Irmão, eu tenho 30 anos de crente, não significa nada, querido. Não é o teu tempo, não é o meu cargo, aleluia, mas é a graça de Deus, é a destra fiel do Senhor, é a mão forte do Senhor, nos sustentando, queridos, aleluia, nos avivando, que nos coloca no caminho para continuarmos em nome de Jesus. E Deus me trouxe nesta noite para te dizer: você vai continuar, aleluias. Você não vai parar na jornada, porque o que Deus está falando ao meu coração, e é para você, e é para mim, porque não vai pensando você que eu estou pregando para você. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou pregando, é porque Deus vai me visitando de tal maneira, aleluias. Eu olho aqui, queridos, e não preciso ir muito longe, aqui já tem a figura, aleluia. Aqui já nos traz uma tipologia: Josué, aleluia, e Calebe. Oh glória, tem promessa, tem palavra. Quem tem promessa de Deus aí? Ei, guarda isso no teu coração, para sair daqui hoje cheio de esperança, pleno. Pastor, eu vejo assim, sabe? Olha o que eu vejo, olha só. Satanás é o pai da mentira. Ele sabe iludir, sabe, é peculiar, é característica dele. Ele sabe enganar, ele sabe seduzir, sorrateiro, tentador, todos os adjetivos, as qualificações para o maligno, é para nos destruir por completo, na alma, na mente. E ele tem avançado, por isso que Deus está trazendo nesta noite avivamento, cura, libertação para a minha e para a sua alma. Porque com passos largos e numa certa velocidade, ele tem alcançado muitos na igreja do Senhor, trazendo tristeza, angústia, depressão, e aí por aí afora, irmãos. Mas a Bíblia fala que Josué e Calebe tinham a esperança avivada, ainda no passar de muitos anos, daquilo que Deus prometeu para cumprir em vossas vidas. E aí Deus manda falar para você: Deus não é homem para que minta, viu? E nem filho do homem. Deus não te engana, Deus não nos engana. Ele é fiel e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu vou te pedir uma gentileza: não joga a promessa de Deus fora, não. Se Deus prometeu, e certamente Ele prometeu que vai salvar os teus, creia. Amém? Creia. Mas assim, ó, creia de todo o teu coração. Quando estamos muito ligados com Deus, a fé sobe. Quando estamos distraídos, internet, a vida, preocupação, a fé desce. Eu desci do monte, cheio da presença de Deus, e levei uma amiga, uma senhora. Quando parou na porta de casa, nós encontramos a minha irmã. Minha irmã tinha tomado umas biritinhas. O que minha irmã fez? A minha irmã estava assim, queridos, ó, bem na frente do carro. Minha irmã estava meio, né? Aí a irmã virou para mim e falou assim: peraí, tem alguma coisa errada. Acabamos de chegar do monte e a sua irmã está meio... Não, é a maneira como você enxerga. Eu falei para ela: é a maneira como você vê. Você desceu do monte agora, mas Deus não falou ao seu coração. Parece que não. E a gente dentro do carro, uma senhorazinha. Eu falei: para você, Deus não fez nada na vida da minha irmã. E para mim, ela só está assim ainda porque Deus está cuidando dela. Senão, há muito inimigo já teria tragado. Aí eu fiz questão de lembrá-la. A minha irmã estava no bar, saiu um tiroteio entre polícia e ladrão, e a bala bateu nos 4 cantos da parede e parou dentro da cabeça da minha irmã, que caiu com a cabeça no balcão, na poça de sangue. Prevaleceu a mão forte do Senhor, para que a minha irmã não fosse ceifada. Eu estando preso, a minha irmã nessa situação, minha mãe em angústia, mas as orações estavam chegando até o trono do Senhor.
A minha irmã correu para o hospital, tirou a bala e no outro dia eu estava tomando de novo. Até quando, irmão? E como pode ser? Ei, não é o que ele está fazendo, e muito menos o quanto o inimigo está fazendo na minha, na tua vida, na nossa família, mas é a maneira como nós nos posicionamos diante de Deus. Aleluia, Satanás, você vai até onde Deus permitir. E quando ele der uma ordem do céu, basta apenas uma palavra, somente uma palavra, e acaba. Satanás, até aqui, daqui não mais. Até lá Deus está nos experimentando, amém, igreja? Porque muitos achavam que eu seria ceifado no carnaval, na juventude, uma bolsa cheia de armas, arma de fogo, tantas complicações. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus está mandando dizer para você, minha irmã, se você quiser, você faz assim com a sua mão. Não faz nem assim não, viu? Você vai receber agora aí, ó, com a sua mão. Você me permite, pastor? Você me permite? Igreja, eu não consigo. Pode estender a tua mão aí. Guarda. Se você está fazendo isso, faça. Continue. Preste bem atenção. Se você já está fazendo, continue. Mas tem algo mais excelente da parte de Deus. Algo muito mais excelente. Se você está indo em psicólogo, continue. Se você está tomando remédio, continue. Mas você está na casa do Deus vivo, aleluia. Você está recebendo direto do trono de Deus, aleluia, para a tua vida. E mediante a minha e a tua fé, você pode receber. Você pode receber a palavra. Porque Deus não te ilude, Deus não te engana. Deus, Ele entrega a porção plena da graça e da glória dEle. E Ele fez eu descer para dizer, recebe aí. João capítulo 10, verso de número 10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Recebe a abundância de Deus. Recebe vida nas tuas emoções, recebe vida no teu corpo físico, do alto da tua cabeça, a planta do teu pé, recebe vida, Nai calabassuri comandé, terremanda rabadaia, tui calamassurianda, nerviaço. Aleluia, ei, está acontecendo agora. Ei, está acontecendo agora. Igreja amada, está acontecendo agora. Deus dos altos céus, Ele traz saúde. Ele tira o desânimo, ei mulher, Deus tira o desânimo da tua alma. Ai, ramando e camas. Deus tira, os dias são trabalhosos, querido, tanta dificuldade, é o labor do dia para ganhar o pão nosso de cada dia, é a dificuldade de ver os filhos, a parentela envolvida com coisas, e Deus está trazendo nesta noite, recebe vida no teu espírito, vida da parte de Deus, vida da parte de Deus. É neste lugar que eu e você recebemos vida, igreja. É neste lugar. Vida é sinônimo de esperança, vida é sinônimo de fé, vida é sinônimo de alegria. Recebe, é neste lugar, é nesta casa, nas terbias, Urie Calamas, o médico dos médicos está aqui,
Ei, Ele está tirando a veste de tristeza, colocando alegria, viu? Aleluia, aleluia. E o Senhor vai passeando no meio da igreja e falando assim, ó: diga para esse povo que é povo meu. O último lá do banco é povo dele. O primeiro, o de cá, nós somos povo dele. Povo dele, povo dele, povo dele. E ele manda dizer assim, ó: feliz, feliz, feliz. Não é triste. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Então o diabo não vai mais mentir para você. O diabo não vai mais mentir para você, porque você é feliz. Pastor, eu não estou conseguindo. As lutas, as dificuldades na minha casa, Deus está rompendo nesta noite. A alegria vem para você. Ei, eu e você não dependemos de pessoas, da economia, do salário. Querido, é bem verdade. Quando está tudo o contrário, tudo tão difícil, principalmente quando o diagnóstico da saúde é um câncer, é uma depressão comprovada. Tá bom, querido. Quando você não suporta, nós te ajudamos, né, pastor? Estendemos a mão, o corpo de obreiros, os intercessores, um ao outro ajudou. O irmão disse: esforça-te. Se esforça, irmão, abre teu coração, fala onde está doendo, não fica depressivo não, não fica com a luta na tua casa não, traz para a igreja existe para isso, para ministrar vida, para romper com as trevas, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. E as bocas de profeta hão de profetizar vida. Por quanto tempo? Não tem problema, porque o meu problema e o seu é esse, um dos gravíssimos: o tempo em que Deus faz a promessa, até que a promessa se cumpra. Nós morremos no meio do caminho, não pode. Paramos no meio do caminho, não pode. Retrocedemos no meio do caminho, não pode. O soldado que foi convidado, ele não pode se embaraçar, ele tem que continuar. Mas como é que eu e você recebemos ânimo? Orando, crendo, buscando, se humilhando. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E eu vejo que a igreja do Senhor, muitas vezes, ela é atacada covardemente por pensamentos, por sentimentos que não provém do trono. Nesta noite Deus está trazendo renovo para a tua alma. Renovo para a tua alma. Renovo para a tua alma. Insista, persevere. E não precisa se preocupar. Irmão, eu tenho que orar em voz alta, orar em línguas, profetizar? Não. O teu jeitinho quietinho, como Ana, soluçando, Deus te visita. Deus te alcança. Aleluias. Eu quero, não sei até que horas, até 8 horas, eu quero dizer para você: vale a pena, vale a pena. Não é fácil. Deus está me mostrando aqui que tem muita gente passando por lutas tremendas, que não são lutas grandes, mas são lutas que incomodam. Eu vou te convidar. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava do lado da minha esposa, ao lado dela, no Vale da Bênção. E tudo que era de Deus eu pegava, porque lá fora no mundão, nessa hora eu estava tocando em escola de samba, drogado, enfim, eu era malucão. Quando chegou em Jesus eu falei: opa, tudo que é de Jesus eu quero. Retendo o que é bom, né, irmãos, e colocando o que não é de Deus. Era 5 e pouca da manhã, a vigília tinha acabado. Jesus, todo mundo foi para frente para ser batizado, e eu não. E eu estava chorando, irmãos, de raiva, muita raiva. E aí o rapaz chamou, e eu fui lá na frente, e Deus me queimou com o Espírito, me batizou de maneira poderosa. Eu não consegui ficar de pé, me levaram até o carro e até a minha casa desmaiado, falando em línguas. Nesta noite eu quero te convidar para um outro mover de Deus. Via de regra, foi como eu aprendi. Você pode vir até a frente,
Se assim desejar, eu te convido. Você pode, no lugar onde você está, sentada ou em pé, tanto faz, meu irmão. Mas eu descobri uma coisa: quanto mais perto do altar, mais fogo tem. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu estava desempregado numa tarde e entrei dentro da Deus é Amor. Dentro da Deus é Amor. Pedro, Tiago e João. E um senhorzinho pegou o livro de oração e falou assim: vamos orar aqui pelo livro de oração, irmãos. Mas só tinha eu e mais 3 lá, a igreja enorme, escura, tudo apagado. E ele fez assim com o livro de oração, ó: quem crê que Jesus ouve oração? Aí os 3 irmãos, olhei para o lado, igreja enorme, escura. Eu os irmãozinhos, eu. Aí ele falou assim: quem crê que tem fogo aqui dentro, aqui? Que dentro tem fogo? Aí eu e os 2 irmãozinhos, eu. Achei engraçado que não tinha ninguém, era só nós 3. Aí ele falou assim: então vamos orar aqui. Aí olha só, vamos orar porque Satanás vai cair. Só que eu olhei várias vezes do lado, só tinha eu e 2 irmãozinhos. Quando ele levantou o livro e começou a orar, lá na porta tinha uma cadeirinha, caiu uma pessoa endemoniada e veio arrastando igual cobra. E ele falou: eu não falei que tinha fogo aqui, irmão? Vem, Satanás, vem! E o poder de Deus estava naquele livro de oração, através daquele homem ungido, humilde, porém cheio da presença de Deus. Deus é contigo, amém, minha querida? Nós não sabemos a força, o poder que Deus delegou a nós. Tendo a plena ciência, Deus nos usa com intrepidez, com autoridade, com ousadia. Novamente, intrepidez, autoridade, ousadia, nos momentos que menos esperamos. Quando eu te convido para vir aqui na frente, é porque eu sei, pelo mover do louvor, eu sei que Deus tem mais para essa igreja. Nós não fazemos 2 horas de culto. O culto já está acontecendo na tua vida. Você é uma adoradora. Você é um adorador. E quando nós nos encontramos no ajuntamento, existe um acrescentar da porção do Espírito sobre as nossas vidas. Então eu te convido para ficar de pé. E você vindo aqui na frente, ou estando no seu lugar, você vai receber uma porção de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Pastor, eu estou orando, mas eu quero mais de Deus. Pode vir aqui na frente, querido, por gentileza. Você chega aqui. Aleluias. Vou passar para vocês. Da hora que eu cheguei aqui, testificou no meu coração: quem é este anjo? E não poderia ser diferente o rebanho. Glória a Deus. Há um povo sério. Há um povo sério que se humilha, que quer morar no céu. E não há pregador nenhum que venha nesta tribuna para querer trazer um modismo dos avivamentos, dos avivalistas por aí afora, para dizer: eu chamei, Deus me usou. Não, querido, o homem tem que diminuir, Cristo tem que crescer. Porque toda vez que o pregador sai, nossa, que pregador tem palavra, não valeu a pena. Fica entre você e Jesus. Porque o pregador, tendo sensibilidade, ele fala: Deus, eu estou diminuindo, mas eu estou vendo o Senhor permear, penetrar esses corações. Eu estou vendo o Senhor penetrar nesses corações, aleluias, porque eu e você saímos nesta noite deste lugar mais crente, mais convictos, mais ungidos, mais santos. Aquele que tem que pedir perdão, peça perdão. Aquele que tem que buscar o renovo, busque renovo. Aquele que tem que buscar a cura, busque a cura. Aquele que tem que clamar pela família, clame pela família. Mas no altar de Deus, na presença de Deus, cada um se posiciona mediante a fé. Pastor, eu vim até aqui à frente agora coloca a tua fé em prática, meu irmão. Agora você fecha teu olho, agora você levanta a tua mão, agora você deixa a lágrima cair, agora você deixa o teu coração queimar, mas faz algo para Deus. Narasu iricou, mandarabasu, de candaragaçou,
enderrebe a face, Rei da glória que está. Ele é soberano e visita o teu coração, e visita a tua alma, e visita a tua família, e visita o teu coração. Pai de eterna glória, o Senhor é um Deus vivo. Nós oramos como igreja, Pai. 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 Crendo, 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 crendo. Meu Deus, a porção de fé. Papai, aumenta, aumenta, aumenta. Nos dá, Pai. Nos dá nesta noite, Pai. Tira a tristeza, tira a preocupação. Deus, que o altar, que o meu coração, que o coração da tua igreja seja totalmente tomado pelo teu Espírito, Pai. Nasturie kama, duie kandarabas, rebasturiandereva, de kandarasubidiai, andarasurico. O Senhor te dê saúde, te dê força. Aleluia. Olhe para cá, querida. Olhe para cá. Pastor, é a visão que Deus está passando, pastor. É a visão. Presta bem atenção, viu, querido? Visão que Deus dá para você, não é para mim, não. Essa visão Deus está falando, só fala para eles que já está com eles. Só que eles não estão enxergando com olhos espirituais. Você quer ver que a visão está com você? Deus está falando para você assim, ó. Você não precisa nem olhar para trás. Você não precisa, porque não é isso que vai acontecer. E Deus só está passando para mim agora, porque do jeito que você está aí, é do jeito que você vai permanecer e vai continuar marchando, 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 marchando. O crente fica de pé, levanta a mão, posiciona o coração e fala: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, e eu vou continuar, Pai, marchando. Aleluia, aleluia. Nunca, nunca pastor nenhum, homem nenhum na terra vai poder esquadrinhar o teu coração para saber o quanto você já passou, o quanto você já suportou lutas, provas, dificuldades. Então é daqui para frente. E Deus fala: você não chegou aqui para parar não, viu? Você não chegou aqui para recuar não. Vai continuar, igreja. Vai continuar sendo crente. Vai continuar adorando. Ninguém, nada, nem a profundidade, nem a tristeza, nem a amargura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De cantarabas, narastu irie, de cantarabas, de cantarabas. E ó, irmão, eu pequei tanto, irmão, eu passei tanta luta. Não, você não está entendendo. Deus falando para mim assim, ó, olha que coisa linda. O jovem está com uma camiseta, o outro com um símbolo. E você entra numa empresa, tem um crachá, não tem um crachá? Alguém fala: por que você está nessa área aqui da empresa se você não tem um crachá? Esse lugar você não pode entrar não. E Deus está mostrando para mim assim, ó, olha o que Deus está mostrando, pastor. Em cada coraçãozinho que é o altar do Senhor, tem o selo da promessa, tem o selo da promessa. E dá para ver o selo. Deus está me mostrando o selo. Deus está me mostrando o selo, aleluia. O selo, queridos, é como semelhante àquela fita que está na blusa da irmã. Ninguém pode romper esse selo. Pastor, é tanta luta, é tanta dificuldade. Ei, você foi selado, viu? Nós fomos selados pelo Senhor. Não tem mentira, não tem engano, não tem angústia, nada. Pastor, eu estou passando um processo. Deus sabe todos os processos da nossa vida. Ele não perde o controle. Ele não perde. Ei, Ele manda te falar: Ele não perde o controle da minha e da tua vida.
e o povo que estava sentado, a região e sombra da morte, só para este povo a luz raiou. Deus está raiando com a luz lá no meio dos teus. Pastor, eu não estou vendo, mas pela fé, meu irmão, a luz começou a raiar e vai salvar. Feche os olhos, pastor, eu quero te agradecer. Continue. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Deus querido, renova os corações, renova a mente dos teus filhos, Pai, dando força e graça para essa caminhada, meu Pai. Nós cremos, Deus querido, que o Senhor, Pai querido, tem algo novo para nós neste dia, algo novo para nós nesse trabalho, meu Pai. Deus, age agora com poder e grande glória. Abençoa teus filhos, abençoa tua igreja, renova os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor, para que os teus filhos glorifiquem e exaltem o teu nome santo. Deus, traga um renovo espiritual na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, Senhor, e conclua a boa obra que o Senhor começou em cada vida, em cada lar, em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluias, 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 aleluias.